Ciências para o terceiro ano, com a professora Milena Nicodemos. Nessa aula, vamos estudar as páginas 132 e 135 do livro de Ciências. Aqui na página 132, a gente vai estudar sobre os materiais e a luz, né? Na aula anterior, a gente falou sobre os materiais e a água, né? Aqueles materiais em que absorvem água e aqueles que não. E aqui a gente vai falar um pouco sobre os materiais e a luz, né? Como que a gente consegue enxergar as coisas, né? Os materiais. Vejamos. Imagine que você está pronto para dormir e se lembra de pegar algo em seu quarto escuro. Você deve ter percebido que é bem difícil encontrar objetos quando há muito pouca luz no ambiente. Mas por quê? Isso ocorre porque, para que possamos ver os objetos, a luz tem que chegar a eles, ser rebatida, ou seja, refletida, e então chegar aos nossos olhos. Os espelhos são objetos especiais porque o material de que são feitos recebe um tratamento que possibilita aos espelhos refletir praticamente toda a luz que chega até eles. Por isso, conseguimos ver nossa imagem refletida em um espelho. De acordo com o modo como interagem com a luz, os materiais são classificados como opacos, que são os materiais que absorvem uma parte da luz e refletem outra parte, por isso não enxergamos o que está atrás deles. Também por isso eles formam uma sombra. Temos também os materiais transparentes, que deixam a luz passar sem interferir muito na direção dela, por isso podemos enxergar através dos materiais transparentes. E temos os materiais translúcidos, que deixam os raios da luz passar, mas afetam a direção deles de forma que não se pode ver com clareza o que está do outro lado. E o que isso significa, professor? O que são esses materiais opacos, transparentes, translúcidos? Os materiais opacos são, por exemplo, uma folha de papel. Você coloca a folha e você não consegue ver o que está depois da folha, não é isso? Os materiais transparentes são, por exemplo, aqueles saquinhos plásticos, aqueles potes de acrílico, que se você colocar sobre a sua visão, você consegue ver o que está do outro lado do pote. Já os materiais translúcidos são aqueles que são um pouco embaçados, vamos dizer assim, em que você reflete a luz, mas você não consegue visualizar completamente o que está do outro lado, ok? Outro exemplo de material transparente são as lentes dos nossos óculos, né? O vidro, a gente consegue ver além do vidro, tá bom? Na página 133, a gente vai fazer uma experiência na prática. A luz e os objetos. O que você acha que deve ocorrer com a luz ao atingir cada um dos objetos listados abaixo? Vamos verificar. Você vai precisar de um espelho pequeno, um copo de plástico transparente com água, um papel manteiga. Se não tiver o papel manteiga, não tem problema, e um pedaço de papelão. O que você vai fazer? Em um ambiente bem iluminado, observe como a luz se comporta em relação a cada objeto. Verifique se é possível ver através do objeto com clareza ou não. E 2. Observe também a formação de sombras. Então, você vai colocar o objeto na luz e nos seus olhos para ver se você consegue ver depois dos objetos. E aí você vai responder. Questão 1. O que você observou para cada objeto neste experimento? Suas suposições estavam corretas? Então, você vai pensar, será que o espelho ele é opaco, transparente, translúcido? O copo é opaco, transparente, translúcido? Questão 2. De acordo com o experimento, vimos que o espelho... O que acontece com o espelho?
ele reflete toda a luz que chega até ele. Podemos também dizer que o papelão ele é o quê? Opaco, transparente ou translúcido? A gente consegue ver através do papelão. E que o copo ele é opaco, transparente ou translúcido? E o papel manteiga? Como muitas pessoas não vão ter o papel manteiga em casa, eu vou explicar para vocês. O papel manteiga ele é translúcido, ele não é transparente. A gente coloca ele sob a luz, mas não consegue ver completamente o que está depois dele. Então, o papel manteiga é translúcido. Questão 3. Observe a foto ao lado. Como é possível ver os peixes em um aquário? E aí, gente, como que é possível a gente ver os peixes em um aquário? O que que tem aí, ó, que o menino tá com a mãozinha dele? Explique aí pra gente. E aqui na página 134 e 135, a gente vai ver uma curiosidade. Pessoas e lugares. A cerâmica da Serra da Capivara. Quem já ouviu falar na Serra da Capivara? A Serra da Capivara fica localizada no Parque Nacional da Serra da Capivara, no estado do Piauí. Inclusive, é o estado que eu moro e os meus alunos também, né? Então, a Serra da Capivara é um local muito bonito, né? Com muitas coisas pré-históricas. Vamos lá. A cerâmica da Serra da Capivara. O povoado sertanejo de Barreirinho está situado no município Coronel José Dias, no estado do Piauí, na área do entorno do Parque Nacional da Serra da Capivara. Veja a localização do parque no mapa ao lado. A gente tem aqui o parque e tem a localização aqui, ó, marcada em verde. Assim como em outros povoados sertanejos, a população de Barreirinho convive com um período do ano, em geral entre os meses de outubro e fevereiro, em que chove pouco, o que torna o solo seco e a água escassa. Assim, no período de seca, é difícil produzir nos campos de cultivo ou desenvolver a criação de animais. Em 1994, a arqueóloga Niede Guidon idealizou e criou com a população local uma pequena fábrica de cerâmica instalada em Barreirinho. A fábrica tornou-se uma alternativa importante de renda para muitas famílias do povoado. Além disso, o desenvolvimento de atividades ligadas ao parque ajuda a preservar suas riquezas, porque reduz a pressão sobre os recursos naturais exercidas por práticas como a caça, o desmatamento e a ocupação ilegal. Esses fatores, em conjunto, aumentam a qualidade de vida da sociedade local, e o povoado de Barreirinho é dado o direito de participar de questões relativas ao parque. Então, você pode estar indo visitar aí também o Parque da Serra da Capivara, né? E para essas pessoas, no período de outubro a fevereiro, onde é difícil elas produzirem, cultivar as suas plantas, feijão, arroz, elas acabam trabalhando com esse artesanato. Os artesãos da fábrica de cerâmica produzem peças que têm a argila, abundante recurso na região, como matéria-prima. A fonte de inspiração dos artesãos de Barreirinho são as pinturas rupestres do Parque Nacional da Serra da Capivara. Feitas na rocha, as pinturas são vestígios dos povos que viveram lá há muitas centenas de anos. Elas retratam animais, pessoas, cenas de caça e de batalhas. Então, aqui a gente pode ver os artesãos, né, que modelam a argila até tornar a forma de objetos como pratos, xícaras e enfeites, ou como o vaso que aparece nessa foto feita na fábrica de Barreirinha. Essa foto foi tirada em 2015. Aqui a gente tem, ó, uma pintura antiga em rocha representando animais no Parque Nacional da Serra da Capivara, também uma foto de 2015. E aqui a mesma pintura que foi reproduzida na peça de cerâmica feita aí nas fábricas de Barreirinho, também uma foto de 2015. Então, a população no entorno da Serra da Capivara, como eles não conseguem, em alguns períodos do ano, produzir, né,
vegetais, feijão, arroz nas suas plantações, eles vão trabalhar na fábrica usando aí um material, né? A gente falou dos materiais. E qual material que eles mais utilizam? A argila. Eles produzem vasos, pratos, xícaras, copos, todo aí com esse material de argila. E o que é a argila? É uma espécie de areia, né, gente? E a Serra da Capivara é um local em que você pode estar indo visitar, né, com toda a sua família e ver essas belíssimas pinturas rupestres. O que são essas pinturas rupestres? Quando o homem, né, no passado, habitou aquele local onde ainda não havia escrita, o homem não sabia ler nem escrever, então ele apenas caçava para se alimentar. E ele encontrou um meio de registrar o que acontecia no seu entorno, que foi através das pinturas rupestres nas paredes, né? Aqui, por exemplo, ó, nessa representação a gente vê um bode, né? E aqui um bode pequeno, tá? Então é como se ele estivesse parindo, tendo este bode. E lá você encontra muitos outros tipos de pintura, né? Da nossa descendência humana. É bastante interessante. Quem tiver interesse pode pesquisar aí na internet para conhecer um pouco mais sobre a Serra da Capivara. Respondendo aqui 3 questões sobre esse estudo, vejamos: que material é usado na confecção dos objetos artesanais da fábrica da Serra da Capivara? Quais são as características desse material? Então, você já sabe que o material é a argila. Aí você vai pesquisar quais são as características dessa argila. Questão 2. O que mudou na vida das famílias de Barreirinho com a instalação da fábrica de cerâmica? Tem ali no texto que eu li para você. Questão 3. De que maneira a instalação da fábrica de cerâmica ajuda na preservação do Parque Nacional da Serra da Capivara? É só ler o texto e responder essas 3 perguntinhas. Então, essa é a nossa aula de hoje. Um abraço e até a próxima aula.